O preço do Bitcoin não para de subir, está muito próximo da máxima histórica. No dia de hoje, muito próximo aí dos 120 mil dólares. E se a gente analisar aqui no ano, teve uma valorização de 27% em dólar, em 12 meses mais de 100% em dólar, em 5 anos mais de 1000% em dólar. Mas no vídeo de hoje eu quero fazer algo um pouco diferente, falar um pouco sobre a filosofia do Bitcoin. Afinal, por que chegamos aqui? E não foi apenas pela valorização, na verdade a valorização acaba sendo uma consequência dos problemas que o Bitcoin resolve. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, com bastante calma, uma conversa aqui. Eu quero que vocês fiquem à vontade também na seção dos comentários para dizer o que levou vocês ao Bitcoin. Foi simplesmente a valorização ou foi algo maior aí, uma filosofia, um estilo de vida, enfim, vamos falar sobre isso. Lembrando que este vídeo é patrocinado pela BIPA, então se vocês estão pensando em adquirir alguns satoshis aí, que é uma fração do Bitcoin, entrar na corrida do Bitcoin, vocês podem utilizar o meu cupom, que é o cupom Satoshi. Então, quando você cria a conta, você pode ganhar ali bônus. E você pode ganhar até R$100 em bônus no Bitcoin. Tem o link aqui, eu vou deixar na descrição. E tem as regras ali também. Então, por exemplo, se você compra ou vender mais de R$10 em Bitcoin na primeira semana, você ganha R$5 em Bitcoin e por aí vai. Eu já utilizei a BIPA para comprar satoshis e é muito fácil, muito prático aí. Eles têm soluções na Lightning Network, que permite pagamentos menores aí no dia a dia usando Bitcoin. E eles têm um cartão com cashback também, que é bem interessante. Então, enfim, fica aí a sugestão se você tiver interesse. O disclaimer básico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Então, vamos dar uma olhada aqui no ethos bitcoinheiro, digamos assim. E eu quero começar esse vídeo com a frase do Hayek, que fala sobre a necessidade do Bitcoin lá em 1984. Então, Hayek, que é um economista austríaco, prêmio Nobel de Economia, ele tem inclusive um livro muito interessante que é a Desestatização do Dinheiro e que eu recomendo bastante aí para quem está entrando no Bitcoin agora. Então não invista em algo que você não conhece, e eu acho que uma boa forma de conhecer mais sobre o Bitcoin é lendo os livros clássicos da escola austríaca, como As 6 Lições do Mises, A Desestatização do Dinheiro do Hayek, e esses livros eles estão disponíveis em PDF aí para quem quiser escutar. Bom, e o Hayek diz o seguinte, né, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Eu já falei também sobre a frase do Milton Friedman, que fala sobre um eCash, um dinheiro da internet aí, que fosse descentralizado e dependesse dessa tecnologia, descentralizado e anônimo. Certo? Então, para quem estuda a Escola Austríaca de Economia, para quem conhece um pouco mais de economia, a necessidade, a utilidade do Bitcoin já era algo que era previsto há muito tempo. Então, a gente tem, por exemplo, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando na tela, a taxa de juros dos Estados Unidos, o Federal Funds Effective Rate, a taxa de juros aí como se fosse a Selic do Banco Central dos Estados Unidos. E é possível observar como a manipulação da taxa de juros acaba gerando bolhas financeiras, certo? Então, se a gente observar os últimos ciclos econômicos aqui nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e por isso que a gente está olhando para lá, basicamente o Banco Central dos Estados Unidos ele abaixa a taxa de juros quando tem um período de crise econômica, a economia começa a gerar uma nova bolha e quando o Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tenta subir a taxa de juros, temos um novo problema e ele vai baixando, e aqui em cinza temos os períodos de recessão. Então isso aconteceu em várias vezes aqui ao longo do tempo, aconteceu nos anos 2000 com a bolha das dot-coms, aconteceu em 2008 com a crise do subprime nos Estados Unidos, aconteceu em 2020, enfim, segue acontecendo aqui a manipulação da taxa de juros, distorcendo os incentivos na economia. Então, empreendedores, eles reagem a incentivos. E se a gente tem a manipulação na taxa de juros, que é um dos principais indicadores, aí, o preço do dinheiro, os investidores, eles acabam tomando decisões erradas, o que culmina em uma bolha. Políticos e burocratas tentam culpar aí o capitalismo, o livre mercado, para que eles possam ter mais controle aí sobre o mercado e intervir ainda mais e gerar novas bolhas cada vez maiores, certo? Além disso, a gente tem a impressão de dinheiro massiva, principalmente após as
políticas de quantitative easing. Então, aqui tem a base monetária dos Estados Unidos e em 2008, então, além da manipulação da taxa de juros, os bancos centrais começaram a imprimir quantidades massivas de dinheiro. E a gente fala que imprimir entre aspas, porque na verdade eles expandem a base monetária. É uma questão aí que depende de dígitos num computador somente. Não é mais necessário a impressora imprimir dinheiro físico de fato como era antigamente. Certo? Então temos essa questão também que, novamente, cria distorções na economia. E tem uma questão interessante que é a questão do efeito Cantillon, ou seja, os primeiros recebedores da moeda, seja com juros subsidiados, as pessoas mais próximas aí da impressora, digamos assim, se beneficiam nesse processo e a população acaba pagando a conta. É interessante observar também que o aumento de preços não se dá de forma homogênea na economia. O aumento de preços ceteris paribus é uma consequência da inflação, que é a expansão da base monetária. As pessoas, elas erroneamente chamam de inflação aumento generalizado de preços, e na verdade o termo inflação foi sendo deturpado ao longo do tempo. Porque se inflação, certo, que é um problema, é o aumento de preços, as pessoas acabam culpando os donos aí das empresas, dos supermercados. Enquanto que, na verdade, a culpa da inflação, que é a expansão da base monetária, são políticos e burocratas, os bancos centrais, os banqueiros, que aumentam a quantidade de moeda. Então, o conceito de inflação, inclusive, foi sendo deturpado ao longo do tempo. Então, quando a gente fala que o dinheiro flui de forma heterogênea na economia, a gente pode observar, por exemplo, o preço do próprio Bitcoin aqui, certo? O preço do próprio Bitcoin que está na máxima histórica e que vem crescendo desde 2008, não à toa, porque o Bitcoin ele surgiu como uma alternativa a esse sistema fiduciário falido. A gente tem o ouro na máxima histórica como uma alternativa ao sistema fiduciário falido também. E a gente tem, por exemplo, aqui o SP500, que observem como ele cresce aí junto com essas bolhas. Tivemos aqui no topo de 2000 a bolha das dot-coms, um topo aí em 2007, 2008 de novo com a crise do subprime, e desde então políticas de quantitative easing e medidas monetárias ainda mais extremas, gerando um topo ainda maior aqui, certo? Bom, além disso, nós temos também a perda de poder de compra das moedas. Então o dólar, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde a criação aí, desde 1913, na verdade, e o real, que já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 94, o plano real. Então, é aquilo que eu falei. Políticos e burocratas se beneficiam da expansão da base monetária, mas toda a população acaba pagando a conta quando vai no supermercado e os preços estão mais caros. Não por uma questão de ganância, porque independentemente da ganância ou não, os empreendedores, as empresas, elas reagem a incentivos, o objetivo é ganhar cada vez mais dinheiro, mas quando, por exemplo, na Venezuela, o governo imprime muito dinheiro, o dinheiro não vale mais para nada, certo? E temos outros países onde a impressão de dinheiro é mais controlada, como Suíça, Austrália, Estados Unidos, países mais envolvidos. Então existe uma inflação, então o problema das moedas fiduciárias acontece em tudo que é lugar, hoje em dia no mundo, infelizmente, mas em alguns países esse problema se torna mais evidente, como temos vários casos aqui na América Latina de inflação muito alta e hiperinflação. Certo. Temos também o caso da Argentina, que é clássico. A gente teve políticas aí de inflação da moeda, de aumento do Estado durante muito tempo, e recentemente, com o governo Milei, então, a pauta mudou e se tornou uma pauta de liberdade econômica e facilidade de fazer negócios. A consequência disso é, por exemplo, o ETF da Argentina se valorizando mais de 90% em dólar e a inflação desacelerando de forma contínua aí nos últimos anos. Bom, então temos a perda de poder de compra da moeda e o problema da dívida também, uma dívida que é insustentável no longo prazo. Então, boa parte dos gastos públicos que, na verdade, são pagos pela população é um custo para rolar essa dívida. Uma dívida crescente e que provavelmente não será paga. E o problema é que todo o sistema financeiro global ele depende desse sistema de dívida que está colapsando, certo? Então, economistas que entendem a economia real já estão procurando uma solução há muito tempo, certo? Estão fugindo aí da perda de poder de compra e procurando vários ativos. O ouro sempre foi visto como uma grande alternativa aqui. E agora o Bitcoin vem surgindo como uma alternativa mais recente, com mais volatilidade, porque é algo que está saindo do zero
aos trilhões de dólares aí de market cap, mas que vem crescendo bastante como uma alternativa muito interessante. E quando a gente fala do sistema tradicional de investimentos, dos investimentos mais mainstream, que são os que provavelmente você vai ver na velha mídia com mais frequência, certo? A gente vê um problema inerente aí, por exemplo, quando a gente pega a Ibovespa e corrige pelo dólar, a gente observa que quem comprou lá em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro, certo? Então quando a gente corrige os investimentos mais tradicionais, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem problemas econômicos muito grandes, a gente tem políticos e burocratas parasitando a população. Quando a gente pega, por exemplo, um índice como o Ibovespa e corrige pelo dólar, a gente vê que aquele ganho nominal ali que as pessoas têm, na verdade, é um ganho falso, porque corrigindo pelo dólar, pela inflação, certo? Pela expansão da base monetária, a gente vê que esses ganhos não são reais. Então o Bitcoin, ele surge como talvez uma potencial alternativa. O disclaimer clássico aqui desse vídeo é que isso não é uma dica de investimentos, o que é óbvio, você não deveria basear suas decisões de investimento em um vídeo aí de 15 minutos no YouTube, mas é muito importante que as pessoas estejam cientes de todas essas armadilhas. A armadilha da inflação, a armadilha da perda de poder de compra da moeda, a armadilha da dívida, a armadilha da aposentadoria, que é um sistema de pirâmide. Então, estando ciente disso, elas podem procurar alternativas, porque como você vai resolver o problema se você desconhece o problema? Outra forma de entender isso muito bem é analisando os gráficos sobre o que aconteceu em 1971. Recomendo bastante, basta pesquisar esse site aqui no Google. Tem a versão em inglês, que é a versão clássica, e agora a versão traduzida em português, que mostra como vários problemas aconteceram depois que a moeda piorou em 1971. Como é que a moeda piorou em 1971? Com o final do acordo de Bretton Woods, o final da paridade do dólar com o ouro. Então o ouro, ele tem essa escassez física, certo? E então dificultava um pouco por parte de políticos e burocratas de manipular o dinheiro, manipular taxa de juros e impressão de moeda. Então o acordo de Bretton Woods aí com essa paridade dólar-ouro ainda barrava um pouco essa ânsia aí de políticos e burocratas de manipular o dinheiro, certo? Então depois que isso foi quebrado em 1971, basicamente um calote global aí dos Estados Unidos, o crescimento da produtividade se descolou da remuneração. A produtividade continuava aumentando, com a remuneração não aumentando junto. Então aqui a gente vê vários índices, a quantidade de dólares em circulação, dívida americana e por aí vai. Eu falei sobre isso recentemente aqui no vídeo do canal. Então quando a gente vê problemas aqui, por exemplo, adultos jovens morando com os pais, desigualdade de renda familiar, renda dos 1% mais ricos, índice de preço ao consumidor, preço do ouro, por aí vai. Vários problemas, filhos por mulher aqui, problema na taxa de natalidade. Até taxas de encarceramento aqui, caramba. É realmente trágico a manipulação do dinheiro, as pessoas estão, casamentos estão se tornando cada vez mais tardios e, enfim, vários problemas aqui, taxa de poupança pessoal, balança comercial, vários problemas estruturais aí. Crescimento de renda nos Estados Unidos, vários problemas estruturais na economia surgiram e se acentuaram depois de 1971 com dinheiro pior. Então, o Bitcoin ele não se trata simplesmente de ficar rico, certo? De Lamborghini, de Ferraris e por aí vai, certo? É claro que o number go up, essa feature, digamos assim, do Bitcoin, ou seja, a valorização do preço do Bitcoin em moeda fiduciária é algo que chama muita atenção, é algo que atrai muita gente e que é interessante, é uma consequência, na verdade, natural de um dinheiro melhor, certo? Claro que a gente não tem como prever o futuro, pode acontecer aí uma crise global, uma crise de liquidez e o preço despencar aí 70%, 80%, como já aconteceu várias vezes, aconteceu aqui em 2017 para 2018, por exemplo, caiu mais de 80% em dólar. Aconteceu em 2021 para 2022, caiu mais de 70% em dólar. Então isso já aconteceu várias vezes. É um ativo volátil ainda que está se provando no tempo. Mas isso não faz com que até agora o Bitcoin tenha se provado cada vez mais como um dinheiro, uma alternativa melhor para o sistema financeiro tradicional. Aliás, do que o sistema financeiro
tradicional. Então, o fato é que o sistema financeiro tradicional é insustentável, políticos e burocratas se beneficiam aí de toda a população que acaba pagando a conta, e esse é o ethos do Bitcoin, certo? Novamente, nas palavras de Hayek, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar, e isso parece ser muito o Bitcoin hoje em dia. Certo? Então o Bitcoin é muito mais do que ficar rico. O Bitcoin é algo que pode trazer vários benefícios reais para a população, vários benefícios sociais e pode reduzir um pouco o parasitismo da classe política do Estado na população, que é algo muito frequente e que atrapalha a vida de várias pessoas. Certo? Eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal um ranking muito interessante da Heritage Foundation que mostra os países mais envolvidos. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então eles fazem de tempos em tempos esse ranking de liberdade econômica e os quatro maiores países aqui, top nesse ranking de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, segurança jurídica e por aí vai, Singapura, Suíça, Irlanda e Taiwan. Depois a gente tem, enfim, vários outros países. Vamos abrir aqui os dados, vários outros países aqui e filtrar por ranking. Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Luxemburgo, Austrália, Dinamarca, Estônia, Noruega, enfim, vários países aqui, Suécia, Nova Zelândia, enfim, vários países onde é fácil de empreender e justamente pelo fato de ser fácil de empreender, esses países atraem várias empresas que geram emprego e que permitem uma qualidade de vida melhor. Então, toda a tese de liberdade econômica, de reduzir a interferência do Estado na população, nas empresas, reduzir o tamanho do Estado, reduzir a influência, o que significa, certo? Reduzir a influência de políticos e burocratas na nossa vida, acabam trazendo vários benefícios e o Bitcoin é a manifestação disso na moeda. Certo? Então, é algo muito maior que simplesmente valorização e valorização à toa. Por isso que em várias notícias, em vários portais, várias pessoas não conseguem entender a importância do Bitcoin, porque eles não olham a filosofia por trás do Bitcoin, o que faz com que o preço aumente. Eles simplesmente veem como algo especulativo aí, como algo onde as pessoas estão tradando, especulando o preço, enquanto que, na verdade, o que motiva o Bitcoin, que motivou a criação do Bitcoin é algo muito diferente. Inclusive, no bloco Gênesis do Bitcoin, consta a notícia dos bancos sendo salvos novamente, certo? Deixa eu abrir ela para vocês aqui. Aqui, então, o bloco Gênesis do Bitcoin é o primeiro bloco do Bitcoin minerado por Satoshi Nakamoto em janeiro de 2009. Ele é o único, pois não faz referência a nenhum bloco anterior e serve como base de todos os blocos subsequentes. O bloco contém uma mensagem que faz referência a uma manchete do jornal The Times. E também a primeira recompensa de 50 bitcoins que foi enviada para o endereço, mas parará. Vamos ver se fala aqui sobre a referência. Bom, ele fala sobre o jornal The Times, certo? Deixa eu colocar aqui imagens. Então, aqui, ó. Fala sobre o segundo bailout dos banks, né? Segunda vez em que os bancos seriam salvos. Então o Bitcoin nada mais é do que também uma crítica a esse sistema financeiro tradicional, onde políticos, burocratas e banqueiros são os maiores beneficiados aí desse sistema via efeito Cantillon, e a população paga a conta via inflação, via impostos, via aumento da dívida e por aí vai. Então é isso, é muito importante ter em mente a filosofia por trás do Bitcoin, inclusive para você entender por que ele está subindo e não simplesmente ficar especulando. E especulando, inclusive, da forma errada. As pessoas que não entendem o Bitcoin acabam especulando da forma errada, comprando na alta e vendendo na baixa e perdendo aí 70%, 50% do seu patrimônio investido, certo? Então é isso, eu acho muito interessante ressaltar esses pontos. Se vocês também acham, não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, clicar no botão hype que agora está disponível aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.